Olá! Vocês encontrarão nesse vídeo a resolução da prova B de Matemática do concurso do Banco do Brasil 2023, da banca Sesgran Rio. Utilizei aqui o gabarito 1, nos demais gabaritos mudaria a ordem das questões. Um fabricante sabe que o custo de produção de 1.000 pares de chinelos é de R$ 8.800 e que o custo para a produção de 400 pares é de R$ 4.900. Considere que o custo de produção Cx de x pares de chinelos é dado pela função definida por C de x igual a x mais b, em que b indica o custo fixo. Sendo assim, o custo de produção de 2.000 pares de chinelos em reais é igual a... E aí temos as alternativas. Bom, esse exercício pode ser resolvido por sistema, e não é tão difícil assim. Então, vou chamar de A aqui o nosso custo unitário. E se eu fosse produzir apenas um, então seria o próprio A. Só que nós vamos iniciar produzindo 1.000, então esse A vai ser multiplicado por 1.000. Só que, além disso, nós temos o custo fixo, que independe de quanto é fabricado. Ele é simplesmente o B. A soma da parte variável, custo unitário vezes quantidade, mais o custo fixo, vai dar o valor total, que no caso de 1.000 unidades tem que dar R$ 8.800. Então, nós temos que A vezes 1.000 mais B, 8.800. Só para melhorar isso aqui, 1.000A mais B igual a 8.800. É mais normal colocar o número antes da variável. Bom, e se eu produzisse 400? Então, 400 vezes o A, somado com o custo fixo B, daria o total que ele gastou, que é 4.900. O que vocês vão perceber aqui? Que eu tenho duas equações com duas variáveis. Há vários métodos de resolver isso daqui. Um deles, que aqui eu acho bem prático e vai funcionar bem, é o método da adição. Só que o método da adição vai supor que eu vou conseguir cortar um termo com o outro. Então, eu vou pegar de baixo e vou multiplicar por menos 1. Vou manter a primeira equação. Eu vou reescrevê-la aqui. E a segunda eu multipliquei por menos 1. Ou seja, inverti todos os sinais. O 400A se tornou menos 400A. O mais B se tornou menos B. E o 4.900 se tornou menos 4.900. Método da adição, vou somar isso daqui. Então, 1.000A somado com menos 400 virou uma subtração, virou 600. O mais B somado com menos B corta. E o 8.800 somado com 4.900 negativo virou uma subtração, vira 3.900. Daqui achamos o valor do A, que é 3.900 dividido por 600. Posso até cortar esses zeros. Gente, aqui não vai dar número inteiro. Poderia se pensar simplificar para chegar na fração, já está até pronta, mas uma outra forma seria dividir, aí fica a opção de cada um. Eu acabei dividindo, achei que não seria tão difícil, deu 6,5. Mas eu poderia tentar simplificar por 3 aqui, também daria certo. Bom, a partir daí eu encontro o valor do B. Basta eu escolher uma das duas equações, eu escolhi a primeira. Substituindo o A 6,5, ficou que 1.000 vezes 6,5 mais B, 8.800. 1.000 vezes 6,5 vai dar 6.500. Que passará subtraindo para o outro lado. Cheguei então ao valor de B, 8.800 menos 6.500, que dá 2.300. A partir daqui eu tenho uma fórmula. Meu espaço está pequeno, vou vir para o lado esquerdo aqui. Se o meu A é 6,5, então eu já posso dizer que 6,5 vezes x somado com 2.300 vai dar exatamente o valor que eu quero do custo. Poderia pôr que custa igual a isso, como está na equação ali. Só que eu quero produzir 2.000. Então, meu custo de 2.000 será 6,5 vezes 2.000 mais 2.300. Agora é continha, gente. 6,5 vezes 2.000 vai dar 13.000.
somado com 2.300, vai fechar para a gente um total de R$ 15.300. Bom, a resposta está na letra C. Se ele for produzir 2.000 pares de chinelos, o custo total será R$ 15.300. G máquinas idênticas imprime G panfletos idênticos em G dias, trabalhando G horas por dia. H máquinas idênticas às primeiras imprime H panfletos idênticos aos primeiros em T dias, trabalhando H horas por dia. Portanto, T é igual a. Bom, acredito que seja bem claro para todos que se trata de uma regra de 3 composta. Nós temos aqui, na verdade, 4 grandezas. A quantidade de máquinas, a quantidade de panfletos, quantidade de dias e quantas horas por dia ele vai trabalhar. Vou utilizar aqui o método que eu ensino no meu canal, né? Na verdade, vocês têm métodos diferentes para montar isso, e eu gosto de padronizar. Como é que eu padronizo? Eu sempre vou colocar na primeira coluna a grandeza que tem a variável, ou seja, aquela que eu quero encontrar. As outras não importa, as outras eu escolho qualquer ordem. Então aqui ele quer saber o T, que é a quantidade de dias. Então eu vou colocar primeiro essa quantidade de dias, vou descrever isso aqui. Agora, quais são as outras grandezas? Quantidade de máquinas, a gente põe mais simples, né? Só máquinas. Quantidade de panfletos. Já coloquei os dias, agora nós temos horas por dia. Eu gosto de escrever aqui para não me perder quando eu estiver montando as relações. Então, olha só, G máquinas idênticas imprime G panfletos, eu vou colocando em cada coluna, em G dias, trabalhando G horas por dia. E antes que alguém questione, só que diferença fez se tudo é G? Nem sempre é assim. Nesse exercício são iguais, pelo menos aqui na primeira linha. Mas eu analisei colocando de acordo com o enunciado. Agora vamos continuar. H máquinas idênticas, as primeiras vão imprimir H panfletos, idênticos aos primeiros, em T dias, trabalhando H horas por dia. Então, isso daqui seria a montagem da regra de 3. Qual que é o próximo passo? Verificar o que é diretamente e o que é inversamente proporcional. E aqui é onde a maior parte das pessoas erra. Minha sugestão, tá? O método que eu ensino. Fixe um deles. Normalmente eu fixo aquele que tem a variável, e eu às vezes até costumo fixar com a seta para o lado da variável mesmo, que aqui é o T, é o que eu quero encontrar. Muitas vezes eu ponho X, mas aqui é o T. As demais eu vou analisar a partir daqui, né? As demais eu não escolho. E, gente, quando eu estiver analisando dias com algum, o resto não importa. Eu sempre vou comparar com aquela que tem a variável. Guardem isso. Então, imagine que só existe aqui essas duas grandezas, dias e máquinas. Se eu trabalho mais dias, eu vou gastar mais ou menos máquinas para fazer o mesmo serviço. Eu consigo fazer o mesmo serviço com menos máquinas, porque eu tenho mais tempo, tenho mais dias para trabalhar. Se achar difícil essa análise, faz a análise contrária. Se eu tenho mais máquinas, eu gasto mais ou menos dias para terminar? Menos. Você vai chegar na mesma conclusão. Quando um aumenta, o outro diminui. Inversamente proporcional. Então, se eu pus essa seta para baixo, obrigatoriamente a outra eu ponho para cima. Tá aqui. Agora eu vou analisar dias com panfletos. Eu esqueço o resto. Se eu tenho mais dias, eu consigo fazer mais panfletos ou menos panfletos? Se eu tenho mais dias e o resto é tudo igual, eu consigo fazer mais panfletos. Então, é diretamente. Se eu pus essa seta para baixo, a outra também será para baixo. Gente, não importa se eu estou perguntando se eu vou aumentar e a seta está para baixo. É só referência. Eu escolhi colocar na direção da variável. Só isso. E, finalmente, se eu tenho mais dias, eu preciso trabalhar mais ou menos horas por dia para fazer o mesmo serviço. Se eu tenho um prazo maior, eu posso trabalhar menos a cada dia. Quando um aumenta, o outro diminui, inversamente proporcional. Se eu pus essa para baixo, a outra tem que ser para cima. Tá, e agora? Agora eu tenho que colocar todas as setas no mesmo sentido. Então, eu vou pegar, repetir isso daqui. Claro que lá na prova do concurso eu não escreveria de novo, que eu estou escrevendo para vocês entenderem. Eu não escreveria esse cabeçalho, eu já colocaria aqui os termos. Vou manter o dias, ou seja, G e T com a seta para baixo. Máquinas eu vou ter que inverter, então se estava primeiro o G, depois o H, eu coloco primeiro o H e depois o G. O importante é, se a ponta da seta estava no G, tem que continuar no G.
Então, agora eu tenho que colocar a seta para baixo para que isso aconteça. Panfletos já está no mesmo sentido de dias, então eu não mexo, deixo o G e o H, a seta já estava para baixo. E horas por dia está ao contrário, está para cima, então eu inverto. Se era primeiro o G, depois H, passa a colocar o H e depois o G, inverto aqui a seta. Todas as setas para o mesmo lado. E agora? Como a minha variável é na primeira coluna, ela eu vou cruzar. As demais eu multiplico reto. Gente, isso é regra, né? Vocês podem ter aprendido de formas diferentes, esse é o método que eu ensino e funciona, tá? Eu coloco sempre a variável na primeira coluna e cruzo ela e o resto reto. O importante é que essa variável t está multiplicando H, G e H. Então, vou escrever aqui t vezes H vezes G vezes H. Será igual ao quê? A G vezes G vezes H vezes G. Eu poderia aqui já juntar esse G, G, G e colocar G ao cubo, mas eu não vou fazer isso porque eu quero cortar algumas coisas. Então, como eu quero encontrar o valor do t, esse resto aqui eu vou passar dividindo para o outro lado. Então, eu vou manter meu numerador, G vezes G vezes H vezes G, e o meu denominador passa a ser, então, o que eu levei para o outro lado. O H vezes G vezes H. Vou cortar o que for possível. Vou cortar um H com um H, um G com G. O que sobrou? G vezes G, que é G quadrado, e no denominador sobrou H. Temos essa resposta aí para marcar, né? O gabarito dessa questão está na letra D. O valor de t, que é o número de dias, será G quadrado sobre H. As irmãs N, T e S apostaram uma corrida. Elas têm uma peculiaridade. N nunca mente, T às vezes mente, S sempre mente. Quem ficou em primeiro lugar disse: S ficou em segundo lugar. Quem ficou em segundo lugar disse: eu sou T. Quem ficou em terceiro lugar disse: N ficou em segundo lugar. Nessa corrida, tem-se como primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar, respectivamente. Bom, para facilitar a análise, eu fiz uma suposição. Supondo que isso aqui é verdadeiro. Ah, professor, mas e se não for? Se eu não conseguir chegar numa resposta coerente para os três, eu volto e suponho falso, não tem problema. Então, vou supor verdadeiro. Supor verdadeiro ainda não me diz se quem está aqui é o N que nunca mente ou T que às vezes mente, porque ele também fala a verdade. Mas se isso aqui é verdadeiro, então obrigatoriamente S ficou em segundo lugar. Então eu estou partindo desse pressuposto. Repito, se no final não bater, não fechar, eu volto e suponho o contrário. Então já estou dizendo aqui que o S está em segundo. Só que o S sempre mente. Então ele disse que é T, então ele mentiu, até aí está coerente. Quem ficou em terceiro lugar disse: N ficou em segundo lugar. Ora, gente, então aqui não poderia ser o N, porque o N nunca mente. Se for o N aqui, ele nunca mente, ele então está mentindo, porque ele mesmo não ficou em segundo lugar. Quem ficaria em segundo era o S. Então não pode ser o N, mas pode ser o T? Pode, porque o T às vezes mente. Então quando ele falou que o N ficou em segundo lugar, ele mentiu, mas não tem nada incoerente nisso. E olha só que interessante. Então, esse primeiro aqui nós supomos verdadeiro, e como o N nunca mente, ele pode estar aqui. O que eu quero que vocês percebam? Que tudo ficou coerente. Se o N está aqui no primeiro lugar, ele falou que o S ficou em segundo, falou a verdade. Se o S está em segundo e falou eu sou o T, ele mentiu. Correto, ele sempre mente. E se o T está aqui no terceiro lugar, ele falou que o N ficou em segundo, que é mentira, mas ele às vezes mente. Ficou coerente, então essa seria a nossa resposta já. Respectivamente, N, S e T. E nós temos sim um gabarito, né, essa alternativa, que está na letra E. N, S, T, nessa ordem. Considere-se uma agência bancária na qual, em dado momento, há apenas 5 gerentes, G1, G2, G3, G4 e G5, e apenas 5 clientes, C1, C2, C3, C4 e C5. Supõe-se que, ao mesmo tempo, cada gerente atenda um único cliente. A seguir, são apresentados 3 exemplos de configurações possíveis diferentes desses atendimentos. Configuração 1.
G4 atende C3, enquanto G2 atende C1, G3 atende C5, G1 atende C2, G5 atende C4. Configuração 2. G4 atende C1, enquanto G2 atende C3, G3 atende C5, G1 atende C2 e G5 atende C4. Configuração 3. G1 atende C1, enquanto G2 atende C2, G3 atende C3, G4 atende C4 e G5 atende C5. Incluindo os 3 exemplos acima, quantas são as diferentes configurações possíveis desses atendimentos? Mais uma vez, a banca Sesgran-Rio trazendo uma questão simples, mas com enunciado grande, que até pode deixar o candidato nervoso às vezes. Gente, nem precisaria olhar esses exemplos. Se você tem 5 gerentes, tem 5 clientes, e cada um atende um apenas, você tem aqui um caso básico de permutação. Né? No nosso canal aqui a gente teve aula sobre isso, falamos sobre isso, é bem tranquilo. Olha só, se eu pensar que cada espaço desse é a mesa de um gerente, ó, G1, G2, G3, G4 e G5, o G1 pode atender tanto C1 quanto C2, C3, C4, C5. Eu tenho 5 possibilidades diferentes para ele. Para cada uma dessas 5 possibilidades, o G2 passa a ter 4 possibilidades, porque um já está sendo atendido. A partir de cada uma da combinação delas, que vai ser a multiplicação daqui a pouco, o G3 passa a ter 3 opções possíveis. O G4 passa a ter 2 e o G5 aquele que sobrou. E aí a multiplicação disso daqui, como eu disse, é a própria forma de permutação de 5 termos, que é basicamente o 5 fatorial. Voltando aqui na explicação que eu fiz por demonstração, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui é só fazer a continha, tá? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, nós temos aqui a resposta que é 120. Viram? É uma questão simples, mas o enunciado pode ter confundido algumas pessoas. Na verdade, o nosso gabarito já está aqui, está na letra B. Em uma pequena cidade, há 3 agências de um banco, nomeadas A1, A2 e A3. Técnicos desse banco estão analisando o mapa para escolher o local para abrir uma 4ª agência. A figura a seguir é um esboço desse mapa que contém também as seguintes informações. Para ir de A1 para A2 passando por A3, percorre 7,8 km. Para ir de A3 para A1 passando por A2, estou desenhando aqui para você entender, ó, A3 para A1, só que eu vou passar pelo A2 primeiro, que é esse caminho aqui. Percorre-se 9,9 km. Para ir de A2 para A3, só que passando por A1, percorre-se 11,3 km. Uma pessoa decidiu ir de A1 para A3 sem passar por A2, ou seja, isso aqui. E depois de A3 para A2 sem passar para A1. E depois retornar de A2 para A1, que é o caminho mais simples. Com base na figura e nas informações do mapa, essa pessoa percorreu ao todo uma distância em quilômetros igual a... Gente, aqui eu vou trabalhar com, de novo, o sistema. Né? Na verdade, eu vou trabalhar aqui. A distância de A1 para A2 eu chamei de x, de A2 para A3 eu chamei de y, e de A3 para A1 eu chamei de z. E aí voltei nessas informações aqui de cima. Para ir de A1 para A2, passando por A3, eu vou ter que somar o z mais o y, ou y mais z. E sei que esse resultado dará 7,8 km. Para ir de A3 para A1 passando por A2, eu vou ter que somar o y mais o x, ou x mais y. Mas sei que ao todo ele vai percorrer 9,9 km. E finalmente, para ir de A2 para A3, passando por A1, eu vou ter que percorrer x mais z. E sei que com isso ele vai ter percorrido 11,3 km. Sistema com 3 equações e 3 variáveis. Vou resolver pela regra de Cramer, que é uma das alternativas. Então, vou montar aqui uma matriz dos coeficientes x, y e z. Na primeira equação, eu não tenho x, então eu ponho 0. O coeficiente do y é 1 e o coeficiente do z é 1. Na segunda linha, ou na segunda equação, o coeficiente do x é 1, do y é 1 e nós não temos o z, então é 0. E na terceira linha, o coeficiente do x é 1, do y nós não temos, é 0, e do z é 1.
Se eu fizer o determinante disso daqui, eu vou ter o chamado delta, que é um dos termos que eu uso na regra de Cramer. Né? Quem tem dúvidas sobre isso, reforço, temos vídeo no canal com explicações detalhadas, né, sobre esse assunto. Bom, vou resolver isso aqui, esse determinante da matriz 3×3, pela regra de Sarri. Vou repetir as duas primeiras colunas. Fazer aquelas multiplicações diagonais. Então, vou ter aqui 0 vezes 1 vezes 1, que dá 0. 1 vezes 0 vezes 1, que dá 0. 1 vezes 1 vezes 0, que dá 0. Na outra direção, posso fazer para baixo, à esquerda ou para cima. Eu faço a mesma coisa, só que eu inverto o sinal que eu encontrar. 1 vezes 1 vezes 1 daria 1 positivo, só que eu inverto, vira menos 1. 0 vezes 0 vezes 0 deu 0. E 1 vezes 1 vezes 1 deu 1, eu inverto, vira menos 1. Bom, então eu tenho que esse delta deu, na verdade, menos 1, que é menos 2. Bom, para continuar aqui a resolver a regra de Cramer, eu vou achar meu ΔX. Meu ΔX seria substituir essa coluna dos coeficientes do x pelos termos independentes, que ficam aqui na última coluna das equações. Então, na verdade, agora a minha matriz vai começar com 7,8, 9,9 e 11,3. As demais se mantêm. Pela regra de Sarri, vou repetir as duas primeiras colunas. Não se desespere porque tem número decimal, porque tem vários termos que vamos zerar aqui, tá? Então, lá, 7,8 vezes 1 vezes 1 vai dar o próprio 7,8. 1 vezes 0 vezes 11,3 vai dar 0. 1 vezes 9,9 vezes 0 vai dar 0. Como está meio ali apertado para cima, eu vou fazer aqui para baixo, para a esquerda, que é a mesma coisa. 1 vezes 1 vezes 11,3 dá 11,3 positivo. Mas aí eu tenho que inverter o sinal, vira menos 11,3. 7,8 vezes 0 dá 0. E 1 vezes 9,9 vezes 1 vai dar 9,9, só que negativo. Vou destacar aqui, gente, só para ficar mais fácil. Deu menos 11,3, 0, menos 9,9, 7,8, 0 e 0. Então, quanto deu meu ΔX? Deu 7,8 menos, aí eu vou juntar o 11,3 com 9,9, que deu 21,2. Meu ΔX deu, então, menos 13,4. Bom, vou continuar aqui em cima, né? Meu espaço está meio apertado. Vou ver se eu consigo sem abrir outro slide para não perder aqui o enunciado. Gente, eu achei o ΔX. Então, o que vai ser meu x? ΔX dividido por delta. Então, eu vou dividir esse menos 13,4 por aquele menos 2 que eu tinha encontrado. E olha só, o resultado agora fica positivo, que é mais coerente. Menos dividido por menos dá mais. 13,4 dividido por 2 dá 6,7. Bom, gente, eu até poderia agora repetir esse processo para achar o ΔY, né, substituindo a coluna dos coeficientes do y, e para achar o z. Mas como as minhas equações iniciais aqui, elas são mais simples, só tem duas variáveis em cada, agora que eu achei o x, tem um jeito mais fácil. Se eu substituir o x aqui na última, por exemplo, eu acho o z, muito mais direto. O z será, então, 11,3 menos x. Só que o x vale 6,7, então 11,3 menos 6,7. Que já vai dar, então, 4,6. Escolhendo qualquer outra aqui, eu posso, por exemplo, encontrar agora meu y. Né? Basta pegar que x mais y dá 9,9. Então, meu y será, na verdade, 9,9 menos x, que é 6,7. E 9,9 menos 6,7 vai dar 3,2. Então, já tenho agora meu x, que já era 6,7, meu z, que é 4,6, e meu y, que é 3,2. Bom, mas o que o exercício está pedindo? O valor total, se ele partir do A1, ir direto para o A3, para o A2 e voltar. Então, a soma xy mais z. Vou fazer aqui do lado das alternativas por espaço, tá? Eu vou somar, então, 6,7... mais 4,6, na verdade, por ordem, seria mais 3,2, que é o y,
mais 4,6. Então, essa soma total vai dar exatamente 14,5. 14,5 quilômetros. Bom, a pergunta era essa. Esse espaço total percorrido fazendo esse caminho x mais y mais z. Então, já temos aqui a alternativa. A resposta do gabarito está na letra D. A minha consideração sobre a prova é que aqui a Banca César Gran Rio manteve o seu método, né? Algumas questões um pouco mais difíceis e mesmo questões fáceis, às vezes com um enunciado um pouco mais longo, que para acertar, na verdade, primeiro teria que manter a calma, né? Não se preocupar tanto, porque está questão de tempo na hora da prova, mas simplesmente ler com calma, porque basta ler, não precisa ficar voltando na questão muitas vezes, né? Ler ali 2 vezes só para ter certeza, mas a partir daí você conseguiria resolver algumas delas bem diretamente. Mas reconheço que algumas passavam por um processo um pouco mais demorado e talvez um pouquinho mais difícil. Vocês encontraram aqui no canal também o gabarito das questões da prova A e da prova C. Um grande abraço.